Boa noite. Donald Trump conseguiu mais uma vitória na Suprema Corte. Em decisão divulgada sem a assinatura de seus integrantes, a mais alta instância da justiça americana deu sinal verde ao governo para fazer demissões em massa no funcionalismo federal, inclusive fechando agências inteiras. A expectativa é que os cortes atinjam dezenas de milhares de servidores. Em princípio, caráter temporário. Vale enquanto a corte examina argumentos contra e a favor do plano do governo. Mas, na prática, ele já está livre para fazer o que quiser nessa matéria. Você vai ver também, na guerra comercial, Trump dobra a carga contra o BRICS, prometendo para breve tarifa extra de 10% aos países do bloco. Ele mira principalmente a China, financiadora de um projeto que pode dar ao Brasil uma ferrovia capaz de transportar a produção nacional até o litoral do Peru. Governo e Congresso reunidos em busca de saída para o impasse do IOF. Já o aumento do número de deputados vai ser promulgado imediatamente, diz o presidente do Senado, mesmo sem o endosso de Lula. Onda de calor extremo fecha atrações turísticas na Europa e alimenta incêndios florestais. No Texas, 173 desaparecidos na inundação do rio Guadalupe. Esse número é ainda maior do que o saldo de vítimas já localizadas. Tudo isso e mais, agora no JG. Começamos com novos lances da crise entre governo e Congresso. Agora à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou pela primeira vez com os presidentes da Câmara e do Senado desde a decisão do Supremo que colocou em suspenso a discussão em torno do IOF. Assunto para Heloísa Torres, que fala com a gente ao vivo de Brasília. Boa noite, Elo. Olá, Renata, boa noite para você também e para todos. Foi o presidente da Câmara, Hugo Mota, que pediu a reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mota vem conversando desde ontem com a ministra de Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, que também estava no encontro de agora à noite. O governo viu essa reunião como a abertura do diálogo para tentar resolver esse impasse sobre o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Relembrando, o governo editou em maio o decreto para aumentar alíquotas do IOF. O Congresso derrubou esse decreto. O governo recorreu ao Supremo e o Supremo suspendeu tudo e marcou uma audiência de conciliação para a semana que vem. Bem, o ministro da Fazenda saiu sem falar, mas o que integrantes do governo têm falado é que era preciso mesmo baixar a poeira. Hoje cedo, antes aí dessas conversas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo está trabalhando para apresentar seus argumentos ao Supremo. Nós vamos comprovar para o ministro Alexandre que nós estamos evitando planejamento tributário, elisão fiscal, evasão fiscal, para que nós atingimos patamares absurdos. São 800 bilhões de reais que estão sendo... estão favorecendo determinados grupos econômicos em detrimento do empresariado nacional. É uma tarefa dos três poderes cumprir a meta do ano. Bem, à tarde, a Câmara aprovou a urgência de um projeto que reduz benefícios fiscais federais. Os percentuais de corte podem variar entre setores. É mais um projeto aí para dar um alívio nas contas do governo e também foi visto pelo governo como um gesto positivo da casa. Renata? Elo, é importante a gente deixar claro que a pressa do governo para desatar esse nó tem a ver com o fato da expectativa dele de conseguir votar o seu grande projeto no momento, que é a reforma do imposto de renda. É prioridade, né? E, Renato, o relator do projeto para isentar quem ganha até R$5 mil do imposto de renda é o deputado Arthur Lira, ex-presidente da Câmara. Ele falou hoje que o principal impasse é como compensar a perda de arrecadação para o governo e que avalia incluir também alternativas para evitar o aumento do IOF. Mas está tudo ainda na base da conversa, sendo negociado. Hoje, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, também sinalizou que esse deve ser o caminho. O que me deixa muito feliz é a percepção de que o Congresso quer a isenção da renda para quem ganha até R$5 mil.
Parece que isso foi incorporado. Igual a reforma tributária, né, eu acredito que o Lira o deputado Lira vai, junto com os líderes, buscar alternativas e, nesse aspecto, podendo até incorporar outras receitas para compensar o IOF. Não tem nenhuma dificuldade na casa de discutir os 5 mil. Sempre a dificuldade foi na forma da compensação, da neutralidade dessa compensação. Há também ainda algumas conversas que tem que fazer com os líderes da casa e presidente da casa, com a possibilidade também de inclusão nesse texto, alguma saída para a questão do IOF ou de alguns assuntos que tratam da medida provisória que foi enviada para tratar sobre as questões aí tributárias. Elô, me espera só um pouquinho, a gente tem muito assunto ainda nessa edição. Hora de entender melhor o que pode acontecer até a semana que vem, quando o governo e Congresso têm encontro marcado no Supremo para tratar desse impasse. Para explicar, quem entra na conversa agora é a Júlia do iLib. Júlia, boa noite para você. Renata, boa noite para você também. Júlia, como é que surgiu a proposta desses dois assuntos? O aumento do IOF, no momento suspenso pelo Supremo, e como é que ele vai se encontrar com o relatório do deputado Arthur Lira? Vamos lá, Renata. Bom, essa discussão veio a público, pelo menos a público, nos bastidores já estava rolando hoje, depois da reunião de líderes lá em Brasília. A discussão sobre o projeto de imposto de renda e a MP, que trata também do IOF, entre outras coisas mais, vir entrar na discussão do imposto de renda. Lembrando, né, a discussão do imposto de renda é o que a Elô falava, isenção até quem ganha R$5 mil. O governo a proposta é do governo, é a proposta mais relevante do governo para a discussão de justiça tributária, não a do IOF. Do IOF é para alcançar a meta fiscal. E o relator é o Arthur Lira. Arthur Lira, super poderoso, foi presidente da Câmara, tem o apoio do Congresso de maneira expressiva. A questão é a compensação, porque quando você abre mão de receita, um pouco mais de 20 bi, precisa compensar. O Congresso está encrencando na compensação, porque a compensação é para taxar dividendos dos super ricos. Aí que entra a MP do IOF. Vocês lembram, né, gente? Teve primeiro um decreto do governo que foi derrubado agora. Depois que o governo fez esse primeiro decreto do IOF, teve um segundo decreto para arrumar o primeiro decreto e depois uma medida provisória que trata de várias coisas, entre as quais o IOF, mas também taxação de BET, taxação de fintech, cobrança de imposto de LCA, LCI, CRA, CRI, que são uns papéis, títulos de investimento, tudo está na SMP. Então, o que eles estão com a ideia agora é de pegar essa MP, que prevê aumento de imposto e alguns cortes também, e colocar na discussão do imposto de renda e fazer um grande debate sobre tudo ali no meio. Só que esse sobretudo, na verdade, conversando com parlamentares, Renata, mais uma vez, para evitar a taxação dos super ricos, para mudar essa compensação que está prevista hoje no projeto limpo, só do imposto de renda e só com a compensação. Então, você enfia um monte de coisa lá e muda a compensação. Lembrando que se o imposto de renda, se a discussão ficar só no imposto de renda e a sua compensação, o que Lira sinalizou hoje é que essa alíquota dos super ricos ia diminuir de 10% para 8% ou 9%, porque tem uma sobra da compensação que seria feita, né? Que você deixaria de cobrar, que seriam uns 20 bilhões de quem paga hoje imposto de renda. Júlia, também com você eu tenho mais assunto, me espera só um pouquinho, mas espera aqui mesmo. Olha só, agora a gente vai voltar a Brasília, porque em outro fronte da disputa com o Congresso, o ministro-chefe da Casa Civil disse hoje à Globo News que o presidente Lula não deve sancionar a lei que amplia o número de deputados. Mas o presidente do Senado deixou claro que se a matéria acabar na mesa dele, ele vai resolver, vai promulgar essa medida aprovada pelo Congresso. Vamos lá falar com a Elô de novo para explicar tudo isso. Elô? Pois é, Renata, Davi Alcolumbre garantiu que, se depender dele, o aumento de deputados vai sair sim. O projeto aumenta de 513 para 531 o número de deputados e foi aprovado no dia 25 de junho. A data limite para sanção é 16 de julho. E o ministro Rui Costa, da Casa Civil, disse hoje numa entrevista à Globo News que o presidente analisa vetar ou devolver a matéria. Se isso acontecer, cabe a Davi Alcolumbre, o presidente do Congresso, promulgar e colocar a lei em vigor. O senhor, como presidente do Congresso, deve promulgar? Se chegar 10 horas da manhã, será promulgado 10 em 1.
Elô, espera mais um pouquinho, que o que não falta para você é assunto nessa edição. Vamos lá voltar para a Júlia. Júlia, eu sei que tem mais de uma interpretação na praça para essa inclinação do presidente Lula, manifestada pelo ministro da Casa Civil, de não sancionar o aumento do número de deputados. Quais são essas interpretações? Que sinais a gente deve ler disso? Vamos lá, Renata. Lembrando que essa questão do número de deputados surgiu ali numa aliança repentina entre Hugo Mota e Davi Alcolumbre na discussão do IOF. Todos os caminhos levam ao IOF. Aí teve aquele PDL que derrubou o decreto do governo, tudo era ali aliança dos dois. E o Hugo Mota quem tinha interesse nesse projeto, porque aumenta, né, gente, de 513 para 531 deputados. Ele que tinha interesse. Bom, o que acontece? Ele aprovando nessa parceria com o Senado, vai para o colo do... Batata quente, gente, vai para o colo do presidente da República. O presidente da República pode fazer 3 coisas, tá aqui no balão que a gente preparou. Pode sancionar, quer dizer ok, concordo com o que vocês aprovaram o Congresso, pode vetar, dizer não tem a menor possibilidade disso, e aí o Congresso analisa o veto, podendo derrubar ou não, ou pode deixar o prazo vencer. Sancionar, como você disse, Renato, o governo não vai sancionar, porque tem pesquisa dizendo que a população não quer. O governo já percebeu que no debate do IOF, ao apontar o dedo para o Congresso, falar o Congresso que não quer cobrar dos ricos e não quer diminuir dos mais pobres, acabou ganhando do ponto de vista político, discurso, então não vai sancionar. O que o governo pode fazer, a tendência hoje, é deixar o prazo vencer. Assim, essa batata quente vai ficando aqui, vou deixar esfriar, e quem vai ter que resolver ela daqui a pouco, no prazo de 15 dias úteis, é o Congresso. O Congresso tem que promulgar. Quando o presidente não faz nada, o Congresso, em 15 dias úteis, tem de promulgar. O presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre. Então, o governo está jogando para o Congresso, é a tendência principal hoje. E também é interessante porque, ao jogar para o Congresso, não está indo na contramão do que o Congresso fez, que seria o veto. Então fica um pouco mais simpático, não é tão ruim no momento de crise. E que não se precisa de mais uma frente de confronto ali. Batalha. Então está dizendo, olha, eu não concordo muito com você, mas toma aí, resolve você, está jogando. Não é o ideal, eles não gostaram, mas acharam melhor do que vetar. Só para finalizar, Renata, tem gente no Palácio, dentro do Palácio, que ainda está falando com o presidente que ele tem de vetar sim e comprar essa briga com o Congresso, porque ele ganhou o discurso, como eu disse, no debate do IOF. Ou seja, pelo que você explica, a gente não deve considerar essa discussão vencida. Ainda não. Então tá bom, Júlia, super obrigada, a gente se vê na quinta-feira. Até quinta. Ainda falando sobre o Congresso, hoje o deputado federal Júnior Mano, do PSB do Ceará, foi alvo de uma operação da PF que investiga desvio de dinheiro de emendas parlamentares. Motivo para chamar de volta, mais uma vez, a Heloísa Torres. Elo, explica essa história para a gente, por favor. Renata, olha, só de bloqueio de bens dos investigados foram 54 milhões de reais, para ter uma ideia. O dinheiro de emendas parlamentares eram direcionados para prefeituras do Ceará que promoviam licitações forjadas ou superfaturadas. O dinheiro público era repassado às empresas que devolviam parte dos valores ao grupo político que usava inclusive para o financiamento eleitoral. O gabinete do deputado Mano Júnior foi alvo de busca e apreensão. Policiais saíram da Câmara com equipamentos eletrônicos e documentos. Outros 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados ao deputado Júnior Mano e de outros 5 investigados, entre eles o prefeito de Baixio, Lúcio Alves Barroso, do Republicanos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, foi informado da operação dentro da própria Câmara. A operação foi autorizada pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo, com a concordância da Procuradoria-Geral da República. Vamos agora ver mais detalhes. A cidade que mais recebeu emendas parlamentares do deputado Júnior Mano desde 2021 foi Nova Russas. A prefeita é Jordana Mano, esposa do parlamentar. Ela não foi alvo da operação hoje. Segundo a PF, a investigação aponta com clareza a participação central do deputado federal Júnior Mano como figura estruturante de uma organização criminosa voltada à utilização indevida de recursos públicos e à manipulação de processos eleitorais em diversas cidades cearenses. Os investigadores apontam que o grupo autorizava a destinação de emendas parlamentares mediante
de exigência de retorno de 12%. Tal percentual era tratado como imposto ou pedágio, cobrado sobre os valores destinados numa prática institucionalizada de corrupção. E o ministro Gilmar Mendes determinou uma nova investigação para apurar a eventual participação de outros deputados federais no esquema. O relatório da Polícia Federal cita emendas destinadas pelos parlamentares José Guimarães, do PT, líder do governo na Câmara, e Uri do Paredão, do MDB, e do ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB. Eles não foram alvo da operação de hoje e não são investigados. Os crimes investigados são organização criminosa, lavagem de dinheiro, compra de votos e falsidade ideológica para fins eleitorais. A assessoria de Júnior Mano disse que ele não exerce função administrativa em prefeituras e reafirma seu compromisso com a legalidade. A Prefeitura de Nova Russas afirmou que os recursos foram aplicados dentro da lei. José Guimarães disse que não é alvo do inquérito e não destinou emendas para os municípios de Choró e Canindé, que foram mencionados pela PF. Eunício Oliveira afirmou que suas emendas seguem a lei e são transparentes. Uri do Paredão ainda não se posicionou. Nós não conseguimos contato com a Prefeitura de Baixio. Renata, dia bem quente como a gente gosta, né? É por isso que só agora eu vou me despedir e te agradecer. Bom descanso, Elô. O assunto agora é guerra comercial, que voltou com tudo à pauta diante da nova rodada de ameaças de Donald Trump. Hoje o presidente americano foi ainda mais direto em relação aos países do BRICS. Disse que todos eles serão, em breve, taxados em mais 10%. O presidente Lula, que recebeu o primeiro-ministro da Índia, saiu em defesa da soberania dos integrantes do bloco. Então a gente vai mais uma vez a Brasília. Desta vez quem vai conversar com a gente ao vivo é o Ricardo Abreu. Boa noite, Ricardo. Oi, Renata. Boa noite a você e a todos. A orientação no Itamaraty, pelo que eu apurei, é de cautela, até para evitar um conflito entre Brasil e Estados Unidos. Mas hoje foi mais um dia de anúncios vindos da Casa Branca e de respostas por parte do Brasil. O presidente Lula recebeu o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para uma visita de Estado. Lembrando que Modi veio para a cúpula do BRICS, que aconteceu no Rio de Janeiro durante o fim de semana. E na declaração à imprensa, Lula reafirmou que o Brasil e os países do BRICS não aceitam intromissão de quem quer que seja, numa referência à declaração de Trump no domingo sobre impor tarifas a países que se aproximassem do bloco. Vamos ouvir. Nós não aceitamos nenhuma reclamação contra a reunião dos BRICS. Por isso que nós não concordamos quando ontem o presidente dos Estados Unidos insinuou que vai taxar os países dos BRICS. Por isso nós também queremos dizer ao mundo que nós somos países soberanos. Não aceitamos intromissão de quem quer que seja. Nós queremos um comércio livre, nós queremos um multilateralismo, nós queremos mais democracia e nós queremos mais respeito à soberania dos nossos países. Enquanto isso, hoje na Casa Branca, Trump voltou a falar em impor tarifas de 10% aos países do BRICS. That's right, they have to pay 10% if they're in BRICS. Because BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Is that immediate, sir? Or is yeah, that pretty soon. If they engage in BRICS is not, in my opinion, not a serious threat. But what they're trying to do is destroy the dollar so that another country can take over and be the standard. And we're not going to lose the standard. O primeiro-ministro Narendra Modi não comentou as ameaças de tarifas feitas por Trump. E vale a gente explicar por quê. A Índia negocia com os americanos um acordo
acordo comercial para trazer alívio às tarifas bilaterais, que atualmente estão em 26%. Então, sabe que precisa fazer sinalizações à Casa Branca para fechar esse acordo. Já em relação ao Brasil, o cenário é diferente. Agora à noite, o presidente Trump voltou a falar de Jair Bolsonaro em sua rede social. Ao repostar a própria publicação de segunda-feira, em que comentou sobre a situação de Bolsonaro aqui no Brasil, Trump disse: "Deixe o grande ex-presidente do Brasil em paz. Caça às bruxas." Até o momento, o governo brasileiro não se pronunciou sobre essa nova postagem, Renata. Ricardo, muito obrigada. Bom descanso para você. Bom, quando Donald Trump mira o BRICS, ele está mirando principalmente a China, que na verdade é a dona do bloco, porque é a dona de longe do maior dinheiro do bloco. Nessa semana, por exemplo, os governos brasileiro e chinês assinaram um acordo para a realização de estudos com vias a um novo corredor ferroviário bioceânico, ligando a costa do Brasil à costa do Peru. Esse plano prevê que a ferrovia saia de Xangai, no Peru, onde os chineses construíram um dos maiores portos da América Latina, a fim de facilitar as exportações para a Ásia, reduzindo o tempo de transporte e, com isso, os custos. Essa via férrea, então, avançaria pelo território peruano até chegar a Cusco, chegando ao Brasil via Acre. A partir de Rio Branco, capital do Acre, o projeto ferroviário prevê um traçado que cruzaria Rondônia, a gente acompanha ali no mapa, e até chegar a Mato Grosso. No estado, parte da construção da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, a gente vê aqui, obra iniciada pelo governo federal e que foi concedida à iniciativa privada. Essa malha ligada à Ferrovia de Integração Oeste-Leste cruzaria Goiás e entraria na Bahia até o Porto Sul de Ilhéus. Esta última fase do traçado já está pronta. Ao todo, são aproximadamente 4,5 mil quilômetros de ferrovias em todo o traçado que a gente acompanhou aqui. Esse corredor ferroviário é visto como um dos maiores projetos logísticos do mundo, com potencial de elevar a competitividade brasileira. Assunto para o Hernani Fiuza, que fala ao vivo de Belo Horizonte. Boa noite, Hernani. Ei, Renata, boa noite aí a você. Boa noite a você com a gente aqui no JG. Esse acordo assinado entre Brasil e China prevê a estruturação de um plano técnico de viabilidade do corredor ferroviário ligando os oceanos Pacífico e Atlântico. O prazo para a elaboração desse estudo é de 5 anos. E essa enorme ferrovia tem potencial de reduzir de 40 a 28 dias o transporte de cargas entre os portos brasileiros e os mercados asiáticos, via Porto de Xangai, no Peru, o que representaria um aumento relevante na competitividade das exportações do Brasil. Nós embarcamos anualmente cerca de 350 bilhões de dólares para a China, dos quais 60% correspondem a minério de ferro e soja. Sobre o Porto de Xangai, que ajudaria nesse escoamento da produção, é importante lembrar que ele foi financiado pelo governo de Xi Jinping e inaugurado em 2024. O local recebeu investimentos de 3 bilhões e meio de dólares e hoje é o maior empreendimento chinês fora do país asiático. Eu conversei hoje com o secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro. Segundo ele, a mega ferrovia é uma oportunidade mútua de ganhos comerciais. Se nós pensarmos no corredor Fico-Fiol completo, de Ilhéus até Lucas do Rio Verde, com 2.700 quilômetros, nós estamos falando de um projeto que supera 40 bilhões de reais. Então, nós teríamos ainda que discutir e analisar a construção e implantação da conexão com o Peru. No final, se nós tivermos esse corredor bioceânico, nós teremos aí uma nova solução logística que vai transformar essa relação comercial Brasil e China, sobretudo porque as exportações acontecerão com mais eficiência, ganhando a China e o Brasil. Apesar do alto custo, os analistas são unânimes em dizer que o projeto é essencial para a economia brasileira. Para o diretor do Núcleo de Logística e Infraestrutura da Fundação Dom Cabral, Paulo Rezende, o país precisa dessa ferrovia para aumentar a competitividade frente a outros mercados. Eu acredito que uma ferrovia como essa vai contribuir bastante
para que o sistema ferroviário tenha um aumento de participação. Só para você ter uma ideia do que nós estamos falando, se nós retirarmos o minério de ferro e observarmos as cargas, mais de 75% de tudo que é transportado no Brasil são transportados por rodovias. O Brasil é o país continental de maior custo logístico em relação ao seu PIB. Então, nós precisamos de reduzir isso. Eu também conversei com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, Maurício Buffon. Segundo ele, hoje a logística representa de 25% a 30% do custo de operação e os modais que existem atualmente no país já estão saturados. O agro brasileiro ele sempre cresce, ele cresce em produção, ele cresce em áreas. Então, dessa forma, nós precisamos de grandes obras de logística, né? Sendo portos e principalmente ferrovia para chegar a esses portos. Então, nós conseguiríamos atender o mercado internacional e baixar o custo de produtos que chega ao mercado. E isso também é um ganho para o país. Hernani, muito obrigada. Bom descanso para você. Bom, vamos voltar ao noticiário internacional. Em mais uma vitória para Donald Trump, que no momento a gente vê está concentrado ali num novo capítulo da guerra comercial, mas teve uma vitória em outro fronte. A Suprema Corte dos Estados Unidos deu sinal verde hoje para demissões em massa no funcionalismo federal americano. De Nova York, quem explica para nós com mais informações é o Jorge Pontual. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. 8 dos 9 juízes da Suprema Corte votaram para revogar uma ordem de um tribunal da Califórnia, que bloqueia os cortes promovidos por Trump. A única que votou contra foi a juíza Ketanji Brown Jackson, indicada pelo ex-presidente Joe Biden. Em maio, a Corte da Califórnia determinou que o presidente excedeu sua autoridade ao ordenar milhares de demissões e a reestruturação das agências federais, e que precisaria de permissão especial do Congresso para tal. A decisão de hoje não julgou o mérito da questão, mas concluiu que o governo tem fundamento ao argumentar que os cortes estão dentro da lei e da extensão dos poderes do presidente, abrindo caminho para que Trump finalmente cumpra uma das promessas de campanha. A reestruturação governamental começou em fevereiro, quando ele emitiu um decreto de emergência. O documento orientava as agências a se prepararem para uma redução na força de trabalho, a eliminação de departamentos, o cancelamento de programas e serviços federais e o desmantelamento de grande parte do governo federal, afetando não só milhares de trabalhadores, como o funcionalismo público como um todo. A decisão de hoje é temporária, mas na prática significa que Trump está livre para prosseguir com a reestruturação da burocracia federal, mesmo que posteriormente isso seja contestado judicialmente. Essa é a mais recente vitória do presidente nos tribunais. De maioria conservadora e com 3 dos 9 juízes indicados pelo próprio Trump, a Suprema Corte fez decisões favoráveis a ele nos últimos meses. No mês passado, por exemplo, limitou o poder de instâncias inferiores, ampliando os poderes de Trump. Renata. Pontual, muito obrigada, bom descanso para você. E agora a gente vem para o Brasil, para Paulo mais especificamente, com uma história que está assombrando por aqui. Uma série de ataques a ônibus que está assustando milhões de pessoas que dependem desse meio de transporte. Desde que a onda de vandalismo começou, mais de 560 ônibus com passageiros foram atingidos por pedras em todo o estado. Ao vivo, quem conta essa história para a gente e traz as informações mais atualizadas é o Thiago Crespo. Boa noite, Crespo. Ô Renata, boa noite. Olha só ontem, segunda-feira, 59 ônibus foram apedrejados. Esse é o maior número registrado em um único dia até agora, desde as primeiras ocorrências. Para se ter uma ideia, do dia 12 de junho até hoje, a cidade de São Paulo já teve 328 veículos vandalizados. Só que pelo menos outras 8 cidades da região metropolitana também já registraram esse tipo de ataque. E aí no total do estado são 569 ocorrências. Num dos episódios mais graves, a pedra acertou uma passageira que estava sentada próxima à janela. Ela teve diversas fraturas no rosto e precisou passar por uma cirurgia. Em outro vídeo de 10 dias atrás, é possível ver os criminosos agindo em plena luz do dia. E aí, com o ônibus em movimento, o passageiro ali dentro também foi atingido
por uma pedra no rosto. Diante de uma situação como essa, Renata, claro, todos os passageiros andam muito assustados com a situação. Eu procuro sempre entrar no ônibus e não sentar, ficar no meio do corredor, para livrar de uma pedrada no vidro, né? Mas não sempre você consegue se proteger, né? Então vamos jogar com a sorte. Sem segurança nenhuma. Você está dentro do ônibus, de repente uma pedrada na tua cabeça. É isso aí. Desde o último sábado, 3 homens já foram presos e um menor foi apreendido. Todos eles suspeitos de participação nos crimes. Um deles, veja você, Renata, é filho de um motorista de ônibus. Everton de Paiva Balbino teve a prisão temporária decretada e foi indiciado por tentativa de homicídio e danos ao patrimônio. A polícia reforçou que não há nenhuma ligação do pai dele com os ataques. E essa mesma polícia também trabalha, por enquanto, com 3 linhas de investigação. Ação coordenada pelo PCC, ataques incentivados por grupos na internet e a terceira, que ganhou mais força nos últimos dias, é a de que se trata de uma tentativa de causar prejuízos às empresas, algo que seria motivado por uma disputa interna entre operadores e funcionários do transporte público. Pelos depoimentos dos presos até agora, a polícia acredita que os casos têm sim ligação entre si. Todos eles argumentam versões em um mesmo sentido. Que eles estavam bêbados, que eles não tinham motivo para praticar aquilo, que aquilo foi em decorrência de alguma briga. Tudo isso nos demonstra que há uma um prévio planejamento na versão que será alegado em sede policial diante de uma eventual prisão. E vale a gente lembrar, os ônibus vandalizados precisam sair de circulação e deixam as linhas desassistidas, prejudicando e muito quem depende do transporte público. Renata. Sem dúvida, Crespo, muito obrigada, bom descanso para você. Ainda hoje, o fim do sonho brasileiro na Copa do Mundo de Clubes. Já no próximo bloco, a tragédia no Texas. Mais de 170 pessoas continuam desaparecidas, sendo que o saldo de mortos já ultrapassa 100.